Olá, tudo bom? É sempre muito agradável saber que você está aí acompanhando esse trabalho que procura, pretende e tem a pretensão, para reforçar, de deixar documentos para a posteridade. Quando alguém quiser saber como as coisas eram elaboradas lá nos anos 60, 70, 80, como é que as coisas ocorriam, vai lá no canal do YouTube, ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou no, enfim, onde quiser. E lá você vai ter a orientação, você vai ter os depoimentos, alguns documentos originais que foram digitalizados e são mostrados, e aí vai. Nós estamos contando, este é o segundo episódio, estamos contando a história de como nasceu um programa de televisão chamado TV2 Pop Show. Esse programa, diferente do que muitos já escreveram, do que alguns jornalistas ou até pessoas que gostam de contar a história da música ou de fatos ligados à música, essas pessoas vão escorregando sem querer. O TV2 Pop Show não foi o primeiro programa de videoclipe da TV brasileira. O videoclipe, quando ele estava no ar, não existia. Ele foi o primeiro programa de filme-clipe da televisão brasileira. Como eu disse no primeiro episódio, se alguém tiver alguma coisa em contrário, o espaço está aberto. Venha com documentos, venha com comprovações. É possível que outras coisas tenham ocorrido antes da gente, que a gente não sabia, em outros estados, em outros lugares. Com certeza, aqui em São Paulo, quiçá no Brasil, o primeiro programa regular de filme-clipe da TV brasileira foi o TV2 Pop Show. TV2 porque a TV Cultura se auto-intitulava TV2. Também Pop Show porque era uma demonstração de música, de alegria, era uma apresentação de números musicais de sucesso e alguns lançamentos. Então, hoje eu vou chamar logo no início a minha companheira, a minha parceira, foi assistente de produção do programa durante muitos anos, e como eu já disse no episódio passado, aquele dístico sine qua non, que é uma expressão latina que diz sem a qual não pode, não existe, não acontece. Então, a Vera Lúcia Arguello, e nós vamos provar por A mais B, inclusive, por que era sine qua non. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Luiz. Porque era a assistente que carregava o ônus do programa, né? Deixava quase tudo pronto para a criação, também participava e tudo mais, mas quem trabalhava mesmo era a Vera. E por que eu estou dizendo que eu vou comprovar? Ela passou a ter um apelido que até hoje ela carrega, como a função é de levar o ônus nas costas, levar a carga. Qual é o seu apelido, Vera? Vera Pop. Durante anos, se você dissesse a Vera Lúcia Arguello, a Vera Arguello, Vera Lúcia, ninguém sabia quem era. Não. De quem é esse programa? Vera Pop. Aí, para ver como ela ficou intrinsecamente ligada à produção do programa e curtiu e vai me ajudar, inclusive, a contar boas histórias desta série. No primeiro programa, que está lá, como eu já disse, nas redes sociais, e alguns também nós temos no podcast, é só ir lá, clicar no meu nome, está aí, procura na série Como Nasceu, TV2 Pop Show, primeira parte. E aí você vai entender como é que tudo se desenvolveu. Hoje nós vamos dar sequência a isso. Quando nós paramos de conversar na semana passada, no episódio passado, nós estávamos dizendo que houve uma transmissão, como em todos os sábados, de uma programação que era mais de filmes vindos de consulado, documentários, era o objetivo da TV Cultura. E lá por 18 e alguma coisa, 17 e alguma coisa, o Luiz Carlos de Freitas, que era operador de controle mestre, chamado de Freitinhas,
sai desesperado, dizendo: olha, gente, a grade de programação está errada. Nós temos um filme aqui que está no ar e que não tem a minutagem correta. Está marcando aqui que ele tem 120 minutos e não tem. Nós vamos precisar de 20, 22 minutos para completar a programação. Aí, nessa correria toda, alguém, provavelmente o Luiz Carlos Freitas, foi até... eu falo alguém porque era difícil, ele não podia largar o controle mestre, embora o filme estivesse no ar. Você larga lá a batuta, fica estranho. Do lado dele, lado esquerdo dele, um operador de áudio, e atrás uma cabine fechada com uma locução que na época e na escala estava Jorge Barcelos. Jorge Barcelos. Isso. Oi, o que acontece? Eles vão correndo para a fitoteca, cujo responsável era o nosso querido xará Luiz, e o Luizinho fala: olha, eu não tenho nada pronto, tem que pesquisar. Horário, programa e tal. Agora, tem um programa, tem uma fita aqui no corredor de um programa piloto que o Luiz Fernando fez e que não tem data para ir ao ar, nada, só se a gente puser como tapa-buraco. Olha só o que acontece. Tá bom. Tapa-buraco. Então, quanto tempo tem? 23, 25 no máximo, daqui a fita. Saíram correndo, porque o tempo era muito exíguo. E acabar o filme não tinham que pôr no ar durante meia hora. E a televisão não podia ficar fora do ar. Claro. Aí eles calçaram a fita, como se diz, no aparelho de videotape, Ampex. Esse aparelho, ele gravava, era um gravador, mas era um monstro, né? Era jurássico. Ele gravava e reproduzia em cor. O Telecine reproduzia filmes branco e preto e em cor. Porém, as câmeras ainda não estavam aparelhadas, não tinham os módulos coloridos, então não era possível. As aberturas, os programas, as cabeças, o que fosse para fazer com o apresentador era na base do branco e preto. E os programas no começo eram assim. Bom, aí eles calçam a fita, chega na hora de ir para o ar, tem lá o que? Uma ficha técnica, com o nome suposto, como eu já falei, TV2 Pop Show, a data de gravação, minha responsabilidade, o produtor, e nada mais. Aí o apresentador, ou seja, o locutor, vai dizer o quê? Eu contei também no outro episódio que na hora, no final do programa ou no começo do outro programa, tinha um intervalo, a TV Cultura não tinha comercial naquele tempo, e eventualmente ela tinha uma chamada de um outro programa e tal, mas também não dá para ficar com 20 minutos de chamada. Então eles colocaram lá o reloginho, que era uma foto do Palácio dos Bandeirantes, e o locutor diz: no Palácio dos Bandeirantes, 19 horas 30 minutos. Na TV2 Cultura, TV2 Pop Show, ou seja, deu aquele lapso, aquele branco rápido, aí ele olhou lá na ficha e saiu de TV2 Pop Show. E soltaram o programa. Até aí eu já havia contado como é que tudo chegou até aí. E o que ocorre? Foi um programa curioso para o ar, foi um programa interessante, mas o telefone, naquela época, o locutor de cabine, que só falava na hora cheia, ele tinha um telefone próximo que ele podia atender. E aos sábados, como não havia mais ninguém trabalhando, era só a equipe que colocava a TV no ar, a telefonista recebia no PABX e jogava lá para cima, para o controle mestre. E aí o nosso querido e considerado Jorge Barcelos começa a atender o telefone. Oi, parabéns, legal esse programa que estreou aí. Tá, muito obrigado. Olha, gostei muito desse programa, viu? Parabéns, legal. Naquele tempo isso acontecia. As pessoas ligavam, comentavam, conversavam. E a coisa foi indo a ponto de ele ter que fazer no relatório, que todos nós tínhamos que fazer, quem gravava tinha que fazer um relatório de programa com todos os dados. Quem colocava no ar, idem. E aí, relatório de ocorrências é aquilo que você põe, o que aconteceu de extra, de fora do normal, de fora do comum. E o nosso Jorge anota inúmeros telefonemas cumprimentando o programa, entre aspas, que estreou neste sábado. Terminou, foi lá para
para a área de operações, veio o fim de semana, na segunda-feira os papéis, os documentos foram para as divisões, divisão de ensino, as aulas, e divisão cultural, os programas da área cultural, na qual também estava o esporte, a música e programas de entrevistas e outras coisas mais. Muito bem. Na semana seguinte, até aí não aconteceu nada de especial, né? Nós tocamos a nossa vida, eu continuei produzindo os programas, a Vera continuou trabalhando, ainda não no Pop Show. Nesse primeiro programa não tinha pai nem mãe, talvez tivesse um pai híbrido, mas não tinha ninguém participando. E aí aconteceu. No sábado seguinte, às 19h30, o mesmo Freitas, com um filme programado, o mesmo Marco Aurélio na mesa de som, o mesmo Jorge Barcelos na sala, na cabine de locução, e não tem programa. Não existe programa. E aí começam os telefonemas. Ei, cadê aquele programa que estreou a semana passada? O que aconteceu com aquele Pop Show? E vários telefonemas, em número maior, ocorreram na TV Cultura, através do PABX, e a telefonista mandava lá para cima para se virar. Dá uma desculpa aí. E esse relatório, na segunda-feira, foi para a diretora cultural, a falecida e grande atriz Nídia Alicia, e a Nídia me chama. E olha, ela tinha um sotaque italiano, que ela era italiana. Ela falou: Luiz Fernando, estou vendo aqui no relatório que um programa que você fez teve muitos telefonemas. Eu falei: que bom. O telefonema reclamando porque não tem o programa. Não, eu fiz só um piloto, eu já estou até com sentimento de culpa, né? Não me culpe de nada, eu fiz um piloto para mostrar para vocês, para ver se seria aprovado, se isso poderia... A TV Cultura é uma televisão que tem mais música séria, mais música clássica, etc, etc. Mas eu acho que, devido a essa tensão com a juventude, e todo mundo participando, ligando, nós podemos fazer uma experiência. Vamos fazer um por mês no final do mês. Você tem condição de fazer? Eu falei: tem. É só ligar para as gravadoras. A primeira gravadora esgotou os seus 4 números musicais, ou pelo menos aqueles que chegaram num pacote, o resto tinha que importar mesmo. E aí nós fomos conversar a respeito de como é que nós vamos fazer esse programa em série. Tem que ligar para todas as gravadoras e pedir para que elas tragam. Aí não vai ser uma programação de uma gravadora, aí vão ser os filmes ainda de sucesso ou lançamento, mas de todas as gravadoras. E foi o que ocorreu. Conversei com o pessoal, pedi que me dessem uma assistente de produção. A Vera já trabalhava comigo numa série. Eu fazia um curso de francês. Todos nós tínhamos uma cruz para carregar na TV Cultura. Todos nós éramos produtores de uma aula, né? Até aula de estatística aplicada, coisa que eu não aprendi até hoje, eu produzi. Tinha que fazer. E nesta sequência de conversas, eu falei: preciso de alguém para me ajudar, para pedir os visuais, o material, fazer os filmes e tudo mais. Até para marcar a gravação, tal, que eram coisas que demandavam tempo, às vezes precisava ficar no pé dos coordenadores e tudo mais. E aí nós fomos em frente, fomos conversando, angariando gente que poderia ajudar, né? Sempre bom ter gente do bem por perto, e conseguimos chegar a um ponto interessante. Então, podemos marcar a estreia do programa. E isso, eu acredito, eu não tenho relatório, já contei isso no episódio anterior, eu acredito que isso deve ter acontecido perto de março de 1973, ou um pouco antes, talvez. E aí a gente conseguiu convencer não só a diretoria, como o pessoal, a ter um espaço, uma semana,
a gente teria lá 1 ou 2 horas, ou 3 talvez, para gravar a abertura, as passagens, depois fazer a mixagem da voz com os filmes e depois ir tudo para o videotape para fazer edição. Aliás, havia uma disputa, não sei se a Vera lembra disso, de operadores de videotape que queriam ficar no horário do TV2 Pop Show, porque era muito mais gostoso você editar um programa de música pop do que uma aula ou de um programa de música clássica, não é isso? Eu me lembro dessas conversas e tal. Bom, nós chegamos a um ponto em que o programa agora é um programa mensal, um especial por mês. No último fim de semana, ele teve alguns horários, eu acho que ele começou num domingo, 20 horas ou 20h30. Por que isso? Porque eu tenho aqui, nos meus arquivos implacáveis, eu tenho uma série de documentos. Aqui, olha, por exemplo, isso aqui é o que a gente chamaria de storyboard. É o estudo do filminho que seria a abertura de um ou outro desses programas. E posso dizer mais, a gente ainda não falou disso no anterior, como isso deu certo e como mostrou o próprio público, assim, sem nenhuma divulgação, sem nenhum trabalho de marketing, quem sabia o que era isso? Nós começamos a sentir que essa coisa do clipe dava certo. A própria EMI Odeon, subsidiária aqui do Brasil, ela chegou a produzir alguns clipes. Eu me lembro de Clara Nunes, eu me lembro de Altemar Dutra, fizeram inclusive a Clara Nunes numa feira livre. Mas imagine você filmar a moça cantando, porque ela não está cantando, ela está dublando, coloca uma caixa de som escondida aqui com uma fita cassete gravada do disco, e aí ela vai se ouvindo e vai tentando dublar. É diferente do playback da televisão e tal. E aí depois eles vão editando, eles fazem isso 4, 5 vezes, em locais diferentes, depois eles vão editando e vão fazendo a mixagem, porém, era tudo muito ruim. A boca abria, a voz não saía, depois a voz continuava e a boca já tinha sido fechada. A indústria nacional do filme e clipe não foi das mais bem-sucedidas. E aí nós tivemos ideia, quando eu fui chamado para fazer uma outra produção, que era a produção de chamadas, que era tecnicamente chamada de interprogramas. Vera também esteve comigo nessa fase, não? Não fiz. Dessa você ficou livre, né? Uhum. E aí veio a ideia, já que eu tenho que fazer interprogramas, eu posso fazer o Intershow, que é um pedacinho do Pop Show. E aí o Miller teve uma ideia sensacional. Nós já falamos do Roberto Miller, que era o mestre do desenho animado da TV Cultura, e ele veio com uma ideia muito legal. Ele falou, vamos fazer o seguinte, tudo é você usar a cabeça. Nós estamos fazendo uma ligação de um programa com outro. Quando os 2 programas eram em videotape, nós tínhamos 3 máquinas de videotape. Uma normalmente estava gravando, outra ficava de intermediária e a terceira colocava o programa no ar. As aulas iam todas em videotape. Agora, terminou um programa, você tem que rebobinar a fita, leva lá seus 2 minutos, às vezes. Não é uma coisa muito rápida. Você não pode soltar o fim do videotape, ao contrário, você tem que voltar, ou seja, rebobinar a fita daquele mesmo carretel original, porque ali estão, inclusive, as marcas, o selo, a etiqueta e tudo mais. Então, você tinha que voltar. Às vezes, eles tiravam a fita do carretel que tinha colocado o programa, ainda tinha mais um programa lá, botava um em cima do outro, tirava e encostava lá no fundo. Do mesmo jeito que aquele cartucho fora de ponto acontecia nas emissoras musicais, ficava lá. Se alguém lembrasse, tinha que rebobinar e voltar para a caixa certa. Se trocasse de caixa, acabou, né? A confusão estava feita. E aí o que acontece? Eles precisam inventar alguma coisa para fazer a ligação. Aí veio a ideia
do Miller de construir um desenho bem simples, eram traços mesmo. Esses desenhos significavam o seguinte: alguém quer atravessar desta margem do rio para outra margem do rio. Então ele olha para o lado, era um boneco. Olha para cá, olha para lá, não sabe o que fazer. De repente ele vê uma tábua. Ele fala, poxa, ideia, solução, aquela lampadazinha. Coloca a tábua sobre o espaço que ele tem que atravessar, ali em cima do córrego. E aí, nesta tábua, aparece Intershow. Ou seja, é a ligação de uma margem com outra, ou seja, de um programa com outro. Aí ele passa por cima da tábua do Intershow, recolhe a tábua e começa o outro programa. Então, com isso, nós criamos uma brincadeira chamada Intershow, que era um número musical. E este número musical era o tempo, rodando o filme, era o tempo de tirar uma fita da máquina, rebobinar, melhor, antes de tirar a fita da máquina, rebobinar, tirar a fita da máquina, guardar na caixa e calçar, colocar o outro programa no ponto para ir ao ar. Porque a hora que dissesse na TV2 Cultura, programa tal, tinha que dar o play e tinha que sair. A contagem regressiva, a claquete, tudo isso tinha que estar fora, né? Então, esse foi mais um episódio que me ocorreu contar agora, porque nós tínhamos a oportunidade de mostrar que o Pop Show estava crescendo, e aí esse programa, TV2 Pop Show, passou a ser muito, muito visto, muito comentado. Nós vamos mostrar para vocês, na sequência, alguns recortes de jornal em que a crítica, aliás, crítica pesada, pelo fato de a gente não ter verba, contamos tudo isso no passado, não ter verba, não ter estúdio, não ter apresentador, tinha assim um locutor, as pessoas começaram a dizer, TV Cultura, por economia, faz um programa de rádio na TV. Talvez nós estivéssemos inovando, quem sabe? Eu já disse antes que não era muito pop art, não era muito cult, como passaram a dizer, colocar um apresentador em branco e preto, apesar de estar com roupas coloridas, ele apresentaria o programa, a abertura, o ensejo, a chamada para o número musical em branco e preto. E aí entrava o número musical colorido. Não me ocorreu, acho que não passou pela nossa cabeça, vamos fazer uma coisa futurista para o passado longínquo. Não tinha nada disso. Achou que não devia fazer. Então, nós fizemos, e também porque não tínhamos verba e nem estúdio. Então, já contei antes, o nosso querido e considerado Darcio Arruda foi o primeiro apresentador do Pop Show. Por que foi o primeiro? O programa teve outros, aí vem mais uma história. O Darcio Arruda, locutor da Rádio Difusora, gravou aquelas falas que eu contei para vocês como um piloto, e essas falas valeram para ir ao ar. Então eu aproveitei aquele mesmo hotel, não foi grava aí 1, 2, 3, pega qualquer papel para fazer o teste, não. Ele fez o teste, na verdade era só um registro de voz para que as pessoas soubessem quem era e quem não o conhecia, e foi ao ar com a voz dele. O programa foi bem, todo mundo gostou, mas o chefe dele na radiodifusora, o senhor Caion Jorge Gadia, chamou-o no seu gabinete diretorial e disse, você pode escolher TV Cultura ou emissoras associadas. Ele falou, por quê? Eu não sou da televisão, não sou funcionário da televisão, não tenho programa na televisão, me chamaram para fazer um programa de TV, não tem nada a ver com a rádio. Ele falou assim, tem. É uma voz da radiodifusora numa outra emissora concorrente da TV Tupi. Ele falou, então me dá um programa na TV Tupi que eu faço aqui. E ele foi proibido de trabalhar na TV Cultura ou em qualquer outra emissora e ganhou um programa parecido com o TV2 Pop Show. Ele apresentou um programa de filme e clipe, depois
videoclipe, porque aí nasceram. Mas isso foi... Eu até acho que foi positivo para ele, porque ele continuou na empresa, continuou sendo o grande locutor, que sempre foi na rádio difusora, como voz padrão, e ganhou um programa de televisão. Para ele foi positivo. Mas ele e eu ficamos embaixo de um chorão. Chorão é uma árvore. Não é nem já que nós estamos falando de música, não é nem o artista falecido e também não é o ato de um sujeito ficar chorando, mas nós ficamos com os olhos marejados porque o sonho tinha acabado naquele instante. Ele falou, não posso continuar, 1000 perdões, e não sei como é que você vai fazer, mas foi o primeiro e único. Então, o único programa, o número 000, que era o piloto, foi feito com Darcy Arruda. Daí para frente, eu corri na Rádio Excelsior e conversei com Henrique Regis, que era uma voz bem marcante também, de muito sucesso. Perguntei ao Regis se ele toparia. Eu falei, agora tem que correr atrás de dinheiro, porque não vai trabalhar de graça. Aquele primeiro fez tudo na base do Vasco, né, como a gente diz na faixa, mas não daria para continuar dessa maneira. E aí, como o programa foi oficializado, a nossa diretora permitiu fazer um programa serial, vamos dizer, uma vez por mês, então dá para pedir um dinheirinho. E aí conseguimos alguns cruzados, não eram cruzados novos, eram alguns cruzados e pagamos. Eu me lembro de ter um memorando, como a gente chamava na época, solicitando 700 cruzados para que eu pudesse pagar assinatura de uma revista para poder colher informações, porque a gente não tinha de onde tirar. Não pensa você que porque hoje você tem o Google, porque hoje você tem o WhatsApp, porque hoje você tem tudo na mão, né? Você vai lá, Alexa, então, melhor ainda, não tinha. A gente tinha uma ou outra revista especializada e precisava fazer assinatura. Não tinha aquela média também. Não, eu cito o seu nome no ar e você me manda a revista de graça. Nem podia. A TV Cultura não permitia essas coisas. Então, eu pedi uma verba para que a gente pudesse trabalhar. E aí, com a programação já entrando nos eixos, nós tivemos algumas ideias, a Vera vai lembrar de outras também, de fazer um texto para mandar para a imprensa. A assessoria de imprensa não tinha. Ninguém sabia o que era isso, ninguém fazia isso, era a gente mesmo, eram nós dois que tínhamos que ir em frente. Então, que ideia tivemos? O jornal imprime em branco e preto, se não for em preto e branco. A capa do disco é colorida, mas então nós começamos a fazer, eu vou mostrar um pouquinho, só para dar alguma ideia aqui. Capa do disco do Billy Paul. Billy Paul era um cantor de grande sucesso. Aí a gente tira um pedacinho da capa do disco e manda para a imprensa, com um texto dizendo, no TV2 Pop Show, você vai ter isso, isso, aquilo. Depois você vai ver a parte que saiu no ar. Aqui, o nosso considerado Bee Gees com Cucumber Castle. Então, da capa do disco. Tá. E assim a gente ia fazendo a ligação. Tem mais um aqui. Creedence Clearwater Revival. O Pop Show não era um programa de rock, mas tinha absolutamente tudo. Tinha música romântica, tinha música lenta, tinha música comercial, música não comercial, rock pesado, e uma série de coisas. E, vez ou outra, saía Isso aqui é um recorte de muitos outros recortes que eu devo agradecer ao meu querido pai, até porque nós recentemente tivemos o Dia dos Pais, aí, no mês de agosto. Então, o senhor Armando Malhoca, toda vez que aparecia alguma coisa ligada ao nome Cultura, ou Rádio Excelsior depois, ou Rádio Difusora depois ainda, ou TV2 Pop Show, ele recortava. Então, o que eu disse naquela época do primeiro programa, o clipping, o recorte, né? A clipagem, que depois até apareceram algumas assessorias de imprensa fazendo clipes e mandando, então a gente importa tudo. Então, esses recortes eram colocados
com data e o nome do jornal que publicou. E meu pai guardava lá num saquinho de plástico. Com o passar do tempo, Dona Mércia Menghini, que sempre nos assessorou na área externa ao profissional, ela resolveu, aliás, acho que hoje é aniversário dela. Hoje que nós estamos indo para o ar, claro, você que vai ver essa programação depois, já vai ter passado, mas tudo indica que no 18 de agosto, esta Leonina estava ajudando a organizar. Então, nós montamos uma pasta, aliás, são 2 pastas e meia, de mais de 500 informações, com páginas, com tudo. E o importante é exatamente isso que o senhor Armando Manlioca me ensinou a fazer. Coloca a data e o local. Toda vez que você precisar de uma informação, daqui 5, 6, 7, 10 anos, nós estamos falando de 50 anos depois, nós temos a informação datada e confirmada, né? Isso é bom para a Wikipédia, porque eles pedem sempre um referencial, você vai lá e coloca, olha, vi em tal lugar o recorte. E nós estamos mostrando tudo isso para você entender. Aí, retomando essa conversa, nós colocamos junto à imprensa as informações do que iria ter no programa e, vez ou outra, saía. Não existiam muitas colunas específicas para rádio menos ainda, televisão, mas, de qualquer maneira, a gente conseguia uma outra nota que dava um toquezinho para a molecada saber, a moçada, a garotada saber que programas nós estávamos colocando no ar, e o mais importante que programas, quem é que nós estávamos programando, né? Quais são os artistas de amanhã. Com o passar do tempo, nós chegamos à conclusão que iam faltar. Claro que a gente repetia, do mesmo jeito que o rádio repete música, às vezes no mesmo dia, 4, 5, 6 horas depois, e no dia seguinte, etc., nós também repetimos um ou outro número musical de mais intensidade, aqueles que o pessoal gostava mais, a gente repetia dali 2 semanas, 3 semanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois de uma série de programas mensais especiais, o TV2 Pop Show, mercê da mesma já citada, saudosa dona Nídia Alicia, ele passou a ser um programa semanal. E aí, Vera e eu chegamos à seguinte conclusão: para a gente não gastar todos os vídeos, aí já tinha um pouco de videoclipe aparecendo e uma grande quantidade de filmclips. O que a gente faz? Vamos criar uma parada no final do mês. Então, você que está nos vendo e ouvindo, você escreve cartas, centenas, dezenas de cartas. Nossa. Tem um relatório, a Vera vai contar esses detalhes, tem um relatório aqui que nós temos um número de cartas vindas de cada cidade do estado de São Paulo e, quiçá, fora, porque em alguns momentos as TVs educativas do Brasil reproduziam um dos nossos programas. Lembra disso? Conta um pouquinho, Vera. Olha, eu estou lembrando aqui das cartas e tem uma, especialmente, que eu não esqueço, da cidade de Fartura. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade, de repente eu descobri que existia uma cidade chamada Fartura no estado de São Paulo. Essa ficou na minha memória. Sem contar as inúmeras cartas que a gente recebia, com elogios, com pedidos de música. Era uma coisa imensa, imensa. Eu vi aquele bolo chegando, tendo que abrir cada uma e ler cada uma. Minha mãe do céu, dava um friozinho. Ler e catalogar, não é? É. E nós tínhamos um mapa, lembra-se que nós tínhamos um mapa pendurado Sim. na parede, e a gente colocava os alfinetes ali, marcando de onde veio. Que outras cidades nós estamos abrangendo, atingindo. Exatamente. Nós, produtores, produção do TV2 Pop Show. Então, aqui, por exemplo, olha, tem aqui mimeografado um relatório de músicas que participaram de uma contenda, uma parada, vamos dizer assim,
E aqui, os votos que cada uma teve. E quem é que pegou o primeiro lugar, quem que pegou a liderança e tal. Aí, nós criamos um programa no final do mês chamado, lembra? Não. A Grande Parada Mensal. Ah, A tá. Grande Parada Mensal era um refresco, assim, a gente dava uma respirada, porque chegavam novos filmes e novos vídeos para a gente colocar nos outros programas. Exatamente. E a sequência era, às vezes, de lançamento, às vezes de novidade. Por outro lado, como vai rareando, porque não é todo dia, uma coisa é você fazer um programa mensal com 5 clipes, sejam eles filme clipes ou videoclips. Nós já estamos avançando no tempo, hein? Uhum. Aí o que acontece? Como é que nós vamos fazer para botar mais? Não vou ficar repetindo também o mesmo filme 2, 3 vezes por mês. Uma vez que ele seja repetido, tudo bem. Então, nós diminuímos um número musical e criamos sessões. Então, tínhamos lá uma sessão de lançamentos de disco. Nós fotografávamos disco, às vezes a gente simplesmente fazia um takezinho e um texto que o próprio locutor, o Henrique Regis, saudosa memória, lia. Olha, está sendo lançado o LP do fulano, mais um disco que reúne grandes sucessos da sua carreira e algumas músicas novas e tal. E aí, no fundo musical, enquanto ele narrava, tocava uma das faixas do disco. Era bom para os dois lados. Era um programa que tinha a informação, que tinha a novidade, e para a gravadora que nos trazia esse material gratuitamente também era legal, porque ele passava a ter uma divulgação maior. Né? Não era só no rádio que ia lá o divulgador, encostava no disc jockey e falou: olha, estou trazendo uns discos novos e tal. Todo mundo participava num setor aí de 5 a 10 minutos por dia de determinados programas dos chamados disc jockeys, que não são os DJs de hoje e não são os jockeys que, como Rodrigo Pessoa e outros que participam de Olimpíadas e tudo mais. Bom, aí o que acontece? No meio da conversa, nós precisamos ainda de um espaço maior para economizar filmes. Então sai uma sessão chamada Essas Acontecem Agora, que eram novidades, não era mais lançamento de disco. Aí nós conversamos com um amigo Hélio Eduardo, um maestro muito querido, muito próximo, e ele conversou, ele era diretor da RGE Discos, e depois ele passou a ser diretor-geral da Som Livre. E ele conversou com umas moças, por acaso uma era esposa e a outra era irmã, e a outra era a esposa do Giliardi, e elas formavam o grupo vocal Harmony Cats. Muita gente deve se lembrar. E elas gravaram as vinhetas. Essas acontecem agora. E depois terminava com o TV2 Pop Show, numa linguagem bastante rítmica e muito mais afinada do que eu tentei mostrar a vocês. E aí, o que era? Era um filminho com essa vinhetinha no fundo, e nessa passagem a gente contava coisas que estavam ocorrendo. Quem está no estúdio, quem vai gravar, quem viajou, quem vai fazer show. Então o programa passou a ser mais cultural do que simplesmente uma emenda de clipes. E isso deu outro fôlego, não só para o programa continuar durante um bom tempo, mas também para que ele pudesse sobreviver. Então nós tivemos a primeira fase, que foi mensal, desse show mensal, dessa apresentação, nem show, era um especial mensal. Aí ele entrou na sequência. Nós já estamos falando de 74, 75, 76, até perto de 77. E nessa altura do campeonato, o programa tinha a parte de vídeos e filme clips, a parte de lançamentos de discos, a parte de novidades do mundo cultural, ligado à música, com texto, com produção, etc.
e depois disso veio a tal da grande parada mensal. Então, uma vez por mês, a gente economizava novos filmes, deixava para lançar logo no começo do mês as novidades. Essa parada mensal era montada pelos ouvintes, com cartas. Vou ver se eu consigo pegar aqui um retrospecto desses aqui. São relatórios, não é? Não tem nada muito visual, porque naquele tempo ninguém tirava fotografia de nada, e muito menos tínhamos um celular com a possibilidade de analisando e documentando mesmo aquilo que a gente tinha. Então, nós chegamos a um ponto em que esse programa estava no auge. Ele tinha muita audiência, segundo consta, apesar de nós não sermos assinantes de Ibope, segundo consta, o programa de maior audiência da TV Cultura era Jornadas Esportivas aos domingos, com os dois saudosos, queridíssimos Orlando Duarte e Luiz Noriega, que eram os capitães aí da área, e em segundo lugar vinha o TV2 Pop Show. Esse programa, quando eu saí da emissora, por volta de 1977, eu fui chamado para trabalhar na radiodifusora como diretor, substituindo o nosso querido Caion Gadia, aquele que não deixou o Darcio trabalhar com a gente. E eu fui para o lugar dele. E aí eu me desliguei da TV Cultura, me demiti, e apesar de ter sido informado pelo meu chefe, cuidado que aquele vespeiro ali é fogo, viu? Mais cedo ou mais tarde aquilo vai fechar. Eu falei, mas eu quero sentir na pele, eu preciso arriscar. E aí comecei a minha carreira oficial de rádio como diretor. Eu já tinha trabalhado como produtor e como discotecário-chefe da discoteca, não era muita coisa mais, na Rádio Excelsior. E aí, este programa ficou sem pai. A mãe estava lá, a Vera continuava. E quem ia fazer? Eu não sei o que aconteceu depois da minha saída. Você se lembra, Vera? Não. Eu não lembro se eu fiquei com ele mais algum tempo, mas depois eles mudaram até o nome do programa, né? Exatamente. E outra pessoa assumiu. Não sei quem assumiu. Eu sei que a Maria Ângela Pederiva chegou a fazer uma... porque você tinha férias também, tinha que, às vezes, sair do programa. A Maria Ângela Pederiva trabalhou nos últimos... O Cacá Colonese, Carlos Colonese, também me ajudou a fazer um ou outro programa. E esse programa, agora você vai se lembrar, e muita gente que já escreveu a história do videoclipe falou disso. Ele se chamou Som Pop. Som Pop. Ficou no ar 16 anos. E olha só como as coisas são. Analise. Nós, Vera e eu, não tínhamos verba, a não ser esses 700 cruzados minguados e sofridos. Este programa passou a ter um apresentador ultra colorido, sabia tudo de música, falecido, saudoso, grande amigo, Kid Vinil. Ele assumiu a apresentação do programa. O programa passou a ter estúdio, cenário, verba, conjuntos ao vivo e videoclipes. Eventualmente, a indústria do filme clipe já estava meio que por fora, e nós passamos a ter também algumas apresentações, entre ao vivo e outras apresentações tradicionais, pré-gravadas ou pré-filmadas. E esse programa ficou no ar durante 16 anos, até que, por algum motivo, ele saiu do ar. Obviamente que depois que a gente não está mais na emissora, a gente não tem muitos detalhes. A gente fica sabendo pela imprensa. Mas então, o TV2 Pop Show, com a minha saída em 1977, eu saí na primeira semana de outubro de 77. Devo ter deixado um ou outro programa pronto, o pessoal colocou no ar, e aí começa, bom, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar essa virada e transformar o programa. Aí contrataram o Kid Vinil, deve ter história do Som Pop também, algum desses tantos informes que as pessoas, às vezes, têm achismo demais. Eu acho que era assim, alguém me falou que era tal, sem documentar. Né? Nós gostamos muito de que
as histórias sejam documentadas e sejam mostradas para que as pessoas saibam do que nós estamos falando. Por isso, estamos aqui até com o testemunho da Vera e também com a participação através do nosso webmaster, do nosso diretor de arte, o Alessandro Regueiro, nós estamos mostrando trechos de documentos, algumas fotos da época e tudo mais, tudo aquilo que a gente consegue encontrar. Eu tenho um arquivo muito bom, modéstia à parte. Como eu já disse antes, eu tenho mais de 500 páginas de documentos que saíram na imprensa, alguns falando mal da gente, no sentido de programa pobre, programa sem criatividade, etc, etc. Lamentavelmente, isso ficou para trás, né? A gente não... Aliás, até um incentivo. Em alguns momentos, quando você leva muita ferroada, muita cacetada, já que você não pode reclamar, porque você não tem... Apesar de estar numa televisão, você não vai para o microfone nem para a câmera dizer o que a gente tem vontade de dizer para quem falou mal da gente. Em compensação, isto foi impresso, distribuído por dezenas, centenas ou milhares de exemplares de jornais. Nós tivemos muita divulgação, o pessoal gostava muito do trabalho da gente, dava força sempre que podia, mas os críticos, né? Crítica é uma palavra que já tem aquele peso. O cara fez uma crítica sobre você, você não pensa que é uma crítica positiva, que é um elogio, você sempre pensa que ele pesou na sua alma e que ele pisou no seu carro, para fazer a complementação do físico com o espiritual. E aí a gente respondia quando podia, internamente. Às vezes eu tinha que me justificar para a minha diretoria, por que falaram mal do seu programa? Tem aqui, o programa ele não tem muita verba, é isso e aquilo e tal. Tem justificativas guardadas aqui nos nossos álbuns de recordações. Vera, do que mais você se lembra? Se tristeza ou com alegria das coisas que eram com tristeza deixadas para você fazer? Não, com tristeza me lembro quando surgiu a MTV. E nós não pudemos mais lançar os videoclipes, os filmeclipes, com exclusividade ou com primazia. Eles tinham que mostrar primeiro e depois nós poderíamos usar. Certo? Isso me incomodou bastante. Verdade, bem lembrado. Mas aí nós já estávamos na frente da MTV há alguns lustros, né? Porque a MTV veio bem depois. E, por acaso, veio depois dos anos 80. E quando a difusora fechou, foi em 81, um pouco depois é que eles conseguiram a concessão, ou conseguiram usar a concessão, não da televisão, porque essa foi para a TV SBT, mas o TVS, depois o SBT, mas, na verdade, eles ocuparam o prédio da Alfonso Bovero 52, nos altos do Sumaré, onde ficavam as rádios Tupi, Difusora e a TV Tupi. Né? Então, eles só vieram depois de 81. Até aí, o TV2 Pop Show, que nasceu em 73, já tinha uma boa carreira. Mas não tenha dúvida nenhuma. Mas me lembrei ainda, a exclusividade também era para o Fantástico. Um outro número musical, isso ocorria, sim. Eu já disse no programa passado, o Big Boy, que foi um grande disc jockey, um dos maiores, eu tive o prazer de ser amigo dele, de trabalhar com ele também, de saudosa memória. O Big Boy tinha uma sessão musical no jornal Hoje. Então ele apresentava, eu não sei se era aos sábados, especificamente, ele apresentava um número musical em filme, ou depois em videotape, no jornal Hoje. Nós tivemos um período em que Nelson Motta, que também era muito ligado, até hoje é ligado à música, à criatividade musical, etc., lançou-se um programa, como todos os da Rede Globo, comprados no exterior, e chamava-se Sábado Som. Então, verdade. Uma das emissoras a cabo do grupo faz hoje, de transmitir shows integrais e tal, este Sábado Som
apresentava alguns números musicais. Nada que criasse problema com a gente. As pessoas poderiam, se quisessem, comparar, mas não havia termos de comparação. O TV2 Pop Show era único, era um programa de lançamentos, de novidades e de comentários. E sim, não há nenhum desdouro em dizer, ele tinha cara de rádio, porque o rádio era sucesso na época, e as duas rádios, Difusora e Excelsior, eram as emissoras que faziam a cabeça da moçada. Exatamente. Tinham na TV Cultura uma emissora pesada, uma emissora que tinha muita área educativa, muitos cursos, curso de línguas, tinha um programa muito gostoso, que de vez em quando volta ao ar, o Inglês com Música, apresentado pela nossa querida Marisa Leite de Barros, professora que até hoje da União Cultural está viva, está com a mesma verve de sempre, apesar de tantos anos passados. E nós tínhamos aulas de línguas, nós tínhamos cursos de madureza, tínhamos aulas de educação moral e cívica, efemérides, uma série de coisas que eram do lado pesado, vamos dizer assim. Não era para a gente se divertir, né? Eram aulas, como todas as aulas do mundo. E tinha a parte do esporte, a parte cultural, com músicas, música clássica, até hoje tem, vocês conhecem alguns dos programas, e assim ia. O popular mesmo era muito pouco. Hoje ela tem muito mais programas populares do que na época. Mas o TV2 Pop Show foi inovador. Por não sei que cargas d'água, a ideia veio para a minha cabeça, nós colocamos isso no ar. Quando eu falo nós, é porque tínhamos uma equipe para fazer tudo isso, e foi exatamente o que aconteceu. Foi sucesso, ficou vários anos no ar como o TV2 Pop Show. Exatamente. O tempo todo do Som Pop foi de 16 anos, se você somar tudo isso. Mas o TV2 Pop Show, no mínimo, foi de 73 a 77. 4 a 5 anos, considerando pedaços de um ano mais metade do outro ano. E nós fomos levando até onde deu. Depois, a vida profissional foi sendo alterada, a tecnologia também. Nós passamos a ter câmeras coloridas, o videotape, que aceitava colorido e branco e preto, os cenários já eram diferentes porque eram feitos para captar, ou seja, as câmeras novas já tinham módulos coloridos com aquele Orticon, depois com Orbicon, aqueles nomes malucos aí, com fechos de lentes, né, que recebiam a imagem, transformavam no tubo o azul, verde e vermelho, são as cores básicas da televisão, o bleu, blanc, rouge, e aí, nessa mistura de cores, saía o colorido oficial, pelo menos o original, daquilo que era captado pela câmera. Vera, o que mais você lembra? Nós já falamos de termos recebido alguns artistas ao vivo. Nossa, recebido o Gênesis. Eles almoçaram. Amei de paixão. Eles estiveram na biblioteca do primeiro andar da sala de produção. Lá nós jogamos cartas para cima, chamamos, convocamos o nosso cinegrafista e ele fez o registro do sorteio, aquele velho esquema, sorteia a carta, joga para o alto, e aí tinha a relação, isso é curioso, vou ver se eu consigo, se está aqui mais ou menos próximo. Quando a pessoa ganhava um prêmio, o ouvinte, o telespectador e tal, ele era obrigado, está aqui, ó, tem aqui uma lista de ganhadores com as respectivas assinaturas, tem o nome aqui do ouvinte, do RG, quando ele ia buscar em nome de outra pessoa, ele escrevia em nome de fulano, registro geral tal, e temos o nome daqui, alguns que devem estar com muito mais de 50 anos de idade, porque só esse documento tem 50 anos, que ganharam prêmios, que ganharam LPs da produção do TV2 Pop Show, e que, independente de ganhar o prêmio, eram pessoas que participavam, que ajudavam a gente a fazer o programa. Aliás, nós jamais conseguiríamos fazer tudo o que fizemos se não tivéssemos a ajuda das pessoas. Vera, mais alguma história? Estamos chegando ao final de mais um episódio, hein?
Passou rápido. Olha, eu não lembro, assim... Quando a gente tem documentação na mão, fica mais fácil Exatamente. lembrar, né? Por isso que nós vamos mostrar... Eu só lembro que eu fiz 10 especiais do Som Pop, quando a TV completou 30 anos. Eles me pediram para fazer. Bem depois. Você bem continuou. depois. Quando você ficou na TV? 21 anos da volta. Eu fiquei 9, saí, depois eu voltei e fiquei 21, direto. Eu comecei a minha carreira lá, ainda em 1969. Ela foi inaugurada em 15 de junho de 1969. Eu, em 15 de novembro do mesmo ano, comecei a trabalhar, minha primeira carteira assinada tem essa data, e depois saí um pouco próximo a 12 de outubro, quando eu estreiei na Rádio Difusora, começando uma nova carreira, e aí sim a carreira de rádio, que é bem ligada ao que eu faço hoje. Por algum motivo as pessoas ainda me veem ligado ao rádio. Vera, se houver condição e possibilidade, nós até poderemos pensar num outro programa se as pesquisas indicarem que merece. Se não, de qualquer maneira, obrigado pela participação, pelo esforço, obrigado por ajudar a fazer o sucesso desse programa cinquentenário e que fez sucesso na vida de todos nós e que muita gente vai ter. Tá bom? Eu que agradeço. E olha, foi muito bom ter feito esse programa. Eu amei. A gente vai relembrando e vão vindo as ideias, as imagens, as histórias e tudo mais. Então, você pode ver outras séries, você também, no canal do Luiz Fernando Malhoca, no YouTube e nos demais. Tá bom, Vera? Perfeito. Obrigado, até mais. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau. Foi a nossa Vera Pop, que participou do programa número 2 da série Como Nasceu o TV2 Pop Show. E antes que a gente seja cortado, porque o facão do tempo certo é perigosíssimo. Ele acaba com a gente. Obrigado a você que ficou até agora. Na semana que vem tem mais um programa da série Como Nasceu. Até lá.